Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão nesse dia? Gente, hoje nós estamos no nosso 28º dia com Mulheres Incríveis da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre Abigail. Isso. E a história de Abigail nós encontramos lá em 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 2. Porque no versículo 1 vai falar sobre o falecimento de Samuel. E a partir do versículo 2, então, do capítulo 25, nós encontramos então a história dessa mulher incrível. Vai nos contar sobre a história que o primeiro contato de Davi com Nabal, quando Davi conversa com Nabal, né? E aí passa-se um momento, lembrando que Davi está fugindo de Saul, e passa-se um tempo onde eles, né, ali escondido, começou a passar necessidades, eles falam, então, Davi fala assim, ó, vai lá e fala assim, assim, assim para Nabal e tal, né, nós vemos no capítulo 9, né, no versículo 9, quando os moços vão até Davi e começam a conversar, até Nabal, e começa a conversar com ele, né, para falar com ele e para ver se conseguia alguma coisa. E Nabal é muito rude com eles. Nabal fala assim: eu porventura sei lá quem é Davi, sei lá quem é Davi, será quem é Jessé? Como que eu vou poder pegar e tirar das minhas coisas e dar para alguém que provavelmente deve ter fugido do seu senhor? Só que Nabal já conhecia Davi. Aí ele deu uma de amnésia, né? Deu um de desentendido. Então, Nabal é rude com eles. Lembrando que Abigail era casada com ele e a palavra vai dizer que ele era grosseiro, ele era rude, ele era insensato. Porém, ele era muito rico. Então, Davi fala, e quando seus moços retornam com ele fala o quê? Quando os moços retornam a ele, o que acontece? Davi fica muito enfurecido, porque tipo, eu estendi a mão para esse camarada e agora no momento em que eu preciso, ele simplesmente tem amnésia, diz que não sabe, diz que não conhece, então eu vou destruir todo mundo. Embora Davi ele não era rei, porque ó, lembra, ele está fugindo de Saul, mas ele já tinha sido ungido a rei. Ele só não foi ao trono ainda. Então, e porque Davi com os seus homens tinha uma fama muito grande, então era muito fácil de Davi acabar com todo mundo mesmo. E quando Abigail fica sabendo que Davi está indo para destruir o marido e todos os homens da casa, o que essa mulher tão sábia, tão inteligente, ela faz? Ela pega uns pães, ela pega vinho, ela pega algumas coisas e vai até Davi. Quando ela chega até Davi, ela não chega como uma mulher ressentida. Ela não chega como uma mulher dizendo assim, porque meu marido é isso, realmente você tem que fazer, porque meu marido nossa, foi tão ingrato com tudo que você fez com ele e tal. Não, ela não fez isso. Ela não instigou a Davi mais ainda a fúria, a revolta. O que ela fez? Ela fala com Davi e ela pede assim: olha, me desculpa, talvez a atitude do meu esposo foi porque eu não estava presente para oferecer a vocês hospitalidade. Porque embora ele ser rude, ser o dono da casa, mas sou eu que preparo as camas, que faço isso, que faço aquilo, que deixo tudo em ordem. Tipo, como é uma casa, como que uma casa vai receber pessoas, vai receber hóspedes, se a dona da casa não tá ali? Para arrumar, para ajudar, para colocar tudo em ordem, né? Talvez a pessoa veio, não trouxe um cobertor, aí você vai colocar um lençol e tal. Então ela se sentiu assim, ela para apaziguar a situação, ela não foi falar mal do seu marido, mas ela apaziguou a situação dizendo assim, talvez por eu não estar no momento foi que ele agiu desse jeito. Mas eu peço para vocês me desculpa. Eu trouxe aqui algumas coisas para vocês. Espero que vocês comam, se alimentam. Então, naquele momento, Abigail demonstrou respeito. E quando ela volta, ela fala com o seu marido, né? Quando ela chega até
no versículo 23 vai dizer assim, é que quando Abigail viu Davi, ela desceu depressa do jumento e prostrou o seu rosto em terra, prostrou o seu rosto diante de Davi. E ela falando, ai Senhor, olha, por favor, desculpa a sua serva é a culpada. Então ali Davi vê a situação e ele, ali naquele momento, ele fala assim, olha, então assim como vive o Senhor, eu não vou fazer mal algum na sua casa, eu não vou fazer mal algum contra vocês, pode ir em paz, porque naquele momento ela usou de toda a sabedoria, de toda a inteligência e apaziguou a situação. Ela acalmou o furor de Davi e ela obteve ali então uma vitória sobre a sua casa. E quando retornou, ela voltou. Quando ela retorna, ela pega e fala então para o seu marido. Ela agradece, olha, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito é a tua prudência. Então ela começa a louvar e agradecer pela benevolência de Davi. E então, quando ela volta, ela conta tudo para ele, o que ela tinha feito. Porque a promessa de Davi era matar todo mundo. Então ela acaba falando para ele, ela não esconde nada dele. Ela não faz nada no escuro e não deixa ele ali sem saber o que está acontecendo. Quando isso então vem à tona, ela apresenta ali a mulher mais sábia. Para mim, ao meu ver, a mulher de Provérbios é Abigail. Que pensa numa mulher sábia. Porque lá em Provérbios vai dizer, né? Que a mulher sábia edifica a sua casa, enquanto a tola com as suas mãos destrói. Se fosse uma mulher que tivesse cansada de tudo que estava enfrentando ali com o seu marido, o que ela ia fazer? Ai, Davi, é isso mesmo. Vai lá, mata todo mundo. Não, todo mundo não. Mas mate só ele. Porque ele que é o ruim. Ele que é o mal da história. É ele que tem que ser que tem que pagar por tudo. Mas ela usa de sabedoria porque se Davi entrasse, os seus servos, outras pessoas que não tinha nada a ver com a briga, com a intriga, com a implicância de Nabal com Davi, iriam padecer. Então ela usa de sabedoria, ela usa de estratégia, ela usa de inteligência e ela faz algo extraordinário diante do que seria o maior rei da história de Israel. Ela estava diante de Davi, gente. Um guerreiro. E se fosse para ele entrar, ele entraria mesmo e destruiria todo mundo. E ela se prostrou com toda a sabedoria, com toda a inteligência diante de Davi. E é o exemplo dessa mulher que nós precisamos ter nos dias de hoje. Nós precisamos nos prostrar, nós precisamos usar de inteligência, nós precisamos usar de sabedoria. Existe aquele momento em que tem a minha irmã, eu falo que a Abigail é da minha irmã, porque ela tem um estudo maravilhoso. Eu tentei, gente, trazer ela aqui para que ela pudesse falar, mas ela tem vergonha. Mas quem sabe um dia eu ainda não consigo convencer ela para ela dar o estudo dela. É incrível. Eu falo que a Abigail é da minha irmã. E ela fala sobre essa mulher, a sabedoria que ela tem, a sabedoria que nós temos que ter quando nós podemos falar. A sabedoria de como nós vamos falar. O momento em que, como nós vamos agir. Porque às vezes nós nos atropelamos. Naquele momento, sabe, existe aquele momento, como diz Eclesiastes, há momentos de falar e momentos de ficar quieto. Aí existe aquele momento em que é para você ficar quieto e você fala, sabe, não vai adiantar nada. Aí existe aquele momento que é para você falar e você faz o quê? Nossa, agora eu vou ficar quieta. Não vou falar absolutamente nada. E é o momento de você falar. Mas aí existe aquele momento que você tem que falar com sabedoria. Existe um momento que você tem que se achegar, mas existe um momento que você precisa se afastar. E é nessas horas que nós precisamos entender o que é para ser feito agora, o que eu posso fazer depois, o que eu posso enfrentar agora
o que eu posso ir levando devagarzinho, como eu posso agir, como eu posso tomar uma certa atitude. É nesse momento, são nessas horas que nós precisamos entender, que nós precisamos saber, que nós precisamos nos colocar na presença do Senhor e sermos guiadas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Não queremos nós, não adianta nós, réis mortais, queremos fazer pela nossa força, queremos fazer pelo nosso querer, queremos bater e vamos fazer, eu vou conseguir. Por nós, seres mortais, não conseguimos. Mas pelo Espírito Santo de Deus que nos conduz, nós conseguimos manter a sanidade. Existem momentos que existem algumas pessoas que parece que testam a sua paciência, né? Aí te dá uma vontade de você, eu vou fazer uma oração ungida nesse irmão, né? Aí o Espírito Santo vem e você fala, não vai não. Não é bem por aí. Não é bem assim como você está pensando. Vai com calma. Vai com tranquilidade. É porque eu vou fazer, porque eu vou falar, porque eu vou subir, eu vou bater, eu vou não sei o quê. Né? O Espírito Santo vem e fala, não vai. Você não vai fazer isso, porque não é assim que eu estou te ensinando. E é por isso que nós temos o Espírito Santo para nos dominar e nós podemos ter a sensibilidade e o controle vindo por Ele. A nossa carne, o nosso, na nossa carne, na nossa visão, você fala assim, nossa, quando eu falo eu começo a explodir, fico igual furacão. Fica igual quando um vulcão entra em erupção, jogando lava para tudo quanto é lado. Aí o Espírito Santo vem e apazigua tudo aquilo ali e fala, calma. Muita calma nessa hora, minha lindeza, porque não é bem por aí que você vai alcançar os seus objetivos. Não é por aí que você vai conseguir avançar. Não é por aí que você vai alcançar resultados positivos. Não é desse jeito. E eu tenho, nós, né, pela convivência, pelo tempo de igreja que nós temos, quantas mulheres, gente, quantas mulheres que acabaram com seus casamentos porque não tiveram a sabedoria de lidar com seus esposos. Principalmente quando ele não é crente e ela é. Infelizmente, porque ela não conseguia ficar, no momento que era para ela ficar quieta, ela falava. Chegou uma hora que ele cansou, desistiu do casamento e acabou. Tiveram outras pessoas que com elas mesmas falando, olha, eu acabei com o meu primeiro casamento. Porque eu não era sábia. Eu era explosiva, eu queria tudo ali na hora, e quando eu não alcançava, era só briga, e eu já partia para cima na falação e aquela coisa toda. Existe, nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos manter a calma, principalmente nós que somos evangélicas, lembrando que, irmãs, por favor, você que passa por momentos, aqueles momentos difíceis, tensos, porque há uma grande diferença. Existe um momento em que o homem é difícil e existe aquele momento em que você é difícil. Às vezes o marido faz de tudo para a mulher e é aquele marido que trabalha, que tem casa, que ajuda em tudo e a mulher não é compreensiva. Então seja uma mulher sábia. Edifica a sua casa. Seja uma mulher prudente. Saiba o momento certo de falar. Saiba o momento certo de agir. Saiba o momento certo em você querer se impor. Saiba o momento certo. Peça direção ao Espírito Santo de Deus. Mas tem hora que dá vontade de... Eu sei. Calma. Relaxa. Paz. Tranquilidade.
você vai alcançar o seu objetivo. Você vai alcançar o seu alvo. E a sua família será edificada no Senhor. Então, use Abigail como uma mulher mais sábia que a Bíblia nos apresenta. E entenda-se que nada é para sempre. Uma hora tudo que nós temos, tudo que nós passamos, acaba. E que quando chegar o fim, você possa ter uma linda história para estar contando. Que você possa ser marcada pela presença do Espírito e deixa Ele controlar e dominar a sua vida. Lembre-se que a sua fala, às vezes, fala menos do que as suas atitudes. As nossas atitudes falam muito mais, porque mesmo em silêncio, as nossas atitudes vai demonstrar quem realmente nós somos. Amém? Que Deus te abençoe e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Amém?